Seja bem-vindo ao canal do Professor Bonassoli. Vamos assistir mais uma aula? Vem comigo! Dando continuidade às nossas aulas de contabilidade avançada, nós ainda estamos dentro do tema, né, em relatórios contábeis. Hoje nós temos um tema que está dentro dos relatórios contábeis, que são as notas explicativas e o parecer da auditoria independente. As notas explicativas são notas de rodapé e são complementos das demonstrações contábeis e financeiras. Tem como objetivo, né, esclarecer e complementar as demonstrações contábeis. São obrigatórias para esclarecimentos das movimentações patrimoniais e nas transações que geram resultados. Elas devem conter informações adicionais àquelas nas seguintes demonstrações: no balanço patrimonial, demonstração de resultado, demonstração do resultado abrangente, demonstração de lucros ou prejuízos acumulados, demonstração das mutações do patrimônio líquido e demonstrações do fluxo de caixa. As notas explicativas, elas fornecem também narrativas e detalhes de itens apresentados nessas demonstrações, informações acerca de itens que não se qualificam para reconhecimento nas demonstrações, mas que de qualquer forma são relevantes para o conhecimento do público investidor e público em geral. As notas explicativas devem apresentar informações acerca das bases de elaboração das demonstrações contábeis e de todas as práticas contábeis envolvidas e utilizadas. Deve também divulgar as informações relevantes que não tenham sido apresentadas em outras partes das demonstrações contábeis. Prover, informações que não tenham sido apresentadas em outras partes das demonstrações contábeis, mas que sejam relevantes para compreendê-las. A entidade deve indicar em cada item da demonstração, das demonstrações, a referência com a respectiva informação nas notas explicativas. Por exemplo, colocar um número, da nota ao lado do item na demonstração e fazer a menção, do item nas notas explicativas. Os principais itens a serem apresentados em notas explicativas são os seguintes, que passamos a nominar. Declaração de que as demonstrações contábeis foram elaboradas em conformidade com as normas brasileiras de contabilidade, e até as normas internacionais, se for um caso. A entidade, cujas demonstrações contábeis estiverem em conformidade com a NBC TG 1000, Resolução 1255/2009, deve fazer uma declaração explícita e sem reserva dessa conformidade nas notas explicativas. As demonstrações contábeis não devem ser descritas como em conformidade com a NBC TG 1000, a não ser que estejam em conformidade com todos os requerimentos dessa forma. Resumo das principais práticas utilizadas, informações de auxílio aos itens apresentados nas demonstrações contábeis, na ordem que cada demonstração é apresentada e na ordem que cada conta é apresentada na demonstração. Ou seja, nós não podemos simplesmente colocar nota explicativa 1, 2, 3, 4, 5, de repente pula para 20 e vai para 6, 7, 8, pula para 19,
Ou seja, não podemos misturar, tem que ser na ordem em que se apresenta a demonstração. A base de mensuração utilizada na demonstração, né, na elaboração das demonstrações contábeis, as outras práticas contábeis utilizadas que sejam relevantes para a compreensão das demonstrações contábeis. A entidade deve ainda divulgar o resumo das principais práticas em outras notas explicativas, os julgamentos, separadamente daqueles envolvendo estimativas que a administração utilizou no processo de aplicação das práticas contábeis da entidade e que possuem efeito significativo nos valores reconhecidos nas demonstrações contábeis. A legislação contábil ela permite fazer provisões e lançamentos por estimativa. Por exemplo, final do mês eu posso ter uma conta de luz, uma conta de água, e que eu não recebi a conta ainda, mas eu posso fazer uma estimativa para provisionar dentro do mês. Entendeu? Ou qualquer outro gasto que eu posso ter uma estimativa, que eu posso reconhecer já, de acordo com os princípios contábeis, eu tenho que fazer uma nota separada para isso aí também. A entidade deve divulgar nas notas explicativas informações sobre os principais pressupostos relativos ao futuro e outras fontes importantes de incerteza das expectativas, né? Das estimativas na data da divulgação, que tem o risco significativo de provocar modificação material nos valores contabilizados de ativos e passivos durante o próximo exercício financeiro. Geralmente a gente chama isso de fatos subsequentes também, né? Que devem ser mencionados quando se sabe de alguma coisa que aconteceu depois do fechamento do balanço, antes de publicar, deve ser colocado como nota explicativa. Com respeito a esses ativos e passivos, as notas explicativas devem incluir detalhes sobre sua natureza e seus valores contabilizados no final do período de divulgação. Composição do estado dos saldos dos estoques. O que significa isso? Vocês vão segregar na hora de fazer a nota explicativa, ou seja, vão separar os estoques, matérias-primas, produtos de elaboração, produtos acabados, mercadoria para revenda e outros tipos de estoques. Por quê? Porque lá no balanço patrimonial aparece somente estoques. O analista, o investidor, precisa saber que tipo de estoque que tem lá. Outra coisa importante sempre mencionar aí na nota explicativa quais foram os critérios de avaliação dos estoques. Se foi pela MPM, média ponderada móvel, se foi pelo PEPS, pelo EPS. Né? Muitas vezes nós temos o misto, né, de PEPS com a média ponderada, no caso de produtos perecíveis, né? Então, para os perecíveis é feito cálculo pela média, mas o estoque ele está sempre em ordem de data de vencimento, data de validade, porque esse é o primeiro que tem que sair sempre, né? Depois que vence, tem que ser baixado, tem que ser tirado. Então, aí existem critérios próprios, mas que podem ser explicados também através de nota explicativa, esse funcionamento aí. Eventuais perdas em decorrência da aplicação do teste de recuperabilidade, né, no caso do imobilizado, composição do saldo do imobilizado, critérios de avaliação, aplicação do teste de recuperabilidade, que foi mencionado anteriormente, taxas de depreciações aplicadas, cálculo de vida útil econômica dos bens. Geralmente, a depreciação não representa a realidade, né, do desgaste de um bem. Né? Nós podemos ter lá bens que valem muito mais do que está contabilizado ou que valem muito menos.
depende muito da sua vida útil, né? Então, a depreciação econômica é uma depreciação diferente da depreciação contábil. E os relatórios estão feitos pela depreciação contábil, que é o que permite a legislação do imposto de renda. A relação dos investimentos, empréstimos e financiamentos, prazos e taxas. Então, a empresa deve especificar da conta investimentos, principalmente investimentos relevantes em outras companhias. Financiamento e empréstimos, evidentemente, né? Todo mundo sabe que empréstimo não tem um valor, não tem uma destinação estipulada, né? Um dinheiro que entra, fica para o caixa da empresa para fazer uso da melhor forma possível. E financiamento sempre está atrelado a um bem em garantia. Isso aí também deve ser especificado, tem que verificar se não tem contas misturadas, né? Se a conta diz assim, empréstimos e financiamento, é interessante separar, e deve-se separar em nota explicativa, o que é empréstimo e o que é financiamento. Porque a gente sabe, né, que financiamento tem garantia, empréstimo não. Investimentos em outras empresas, já comentei que tem que relacionar, né, se for relevante. Quaisquer outras divulgações e informações úteis para melhor entendimento das demonstrações contábeis. Então, tudo isso aí, no caso, é relevante para as notas explicativas. Bom, agora vamos falar rapidamente sobre o parecer dos auditores. Como faz um parecer, que tipo de parecer, isso é uma outra aula, não está dentro da nossa disciplina, né, de contabilidade avançada. Analisarmos aí como que se faz um relatório, parecer da auditoria. É uma função de contador também, né, mas não cabe a nós. As empresas constituídas sob a forma de SA, ou companhia, né, são obrigadas a contratar uma empresa de auditoria independente, evidente. E aquelas limitadas também, temos limitadas que são de grande porte, tem diretorias executivas, né, os sócios, né, de uma limitada podem contratar a auditoria e publicar também esse parecer, né, para um mercado, vamos dizer assim, um mercado fechado, mas existem investidores que fornecem mercadorias, concedem créditos, né, para esse tipo de empresa também. Então o balanço ele tem, né, uma conotação pública, público. Então essas empresas vão examinar as demonstrações financeiras e o propósito é a emissão de um parecer formal. Então os auditores devem atestar se as demonstrações contábeis representam ou não a posição financeira, o resultado das operações e as modificações na posição patrimonial e financeira de acordo com os princípios contábeis, as normas brasileiras de contabilidade e se esses princípios, né, se essas normas, vamos chamar de normas, foram aplicadas de forma consistente também em relação ao período anterior. As empresas de capital aberto, instituições financeiras e alguns outros casos específicos estão obrigados a publicar a demonstração financeira com o parecer da auditoria externa. O auditor emite sua opinião informando se as demonstrações financeiras representam adequadamente a situação patrimonial e a posição financeira em determinada data do exame. Também informa se as demonstrações financeiras foram levantadas de acordo com os princípios fundamentais, né, de contabilidade, de acordo com as normas brasileiras de contabilidade, e se há conformidade também com relação ao exercício anterior. De acordo com a lei das SA, a companhia também, agora vamos falar um pouco de parecer do Conselho Fiscal, né?
Então, parecer da auditoria é só isso. No momento só cabe esse nosso comentário, né, na nossa disciplina. De acordo com a lei das SA, a companhia terá um conselho fiscal e o estatuto disporá sobre seu funcionamento de modo permanente ou nos exercícios sociais em que for instalado a pedido dos acionistas. O conselho fiscal ele existe, né, e deve existir sempre em estatuto, não só de SA, mas também de empresas, né, sem fins de lucro, associações, né, igrejas, instituições religiosas. Então, tem que ter, né, associações de bairro, associação de moradores, né? Tem um monte de associações aí que devem ter sempre o seu conselho fiscal com o parecer. Na SA tem um papel fundamental, né, importante, manter esse conselho, porque ele praticamente fiscaliza também as operações da empresa, né? Ele verifica, né, muito mais às vezes que a auditoria. De acordo com a lei das SA, então terá esse conselho fiscal e o estatuto sobre o seu funcionamento de modo permanente ou nos exercícios sociais em que for instalado a pedido de acionista. Então note que ele funciona também a pedido de acionista, depende do que dispõe sobre o funcionamento, né, nos estatutos da companhia. Está composto de no mínimo 3 e no máximo 5 membros e suplentes de igual número, acionistas ou não eleitos em Assembleia Geral. Notem que não é necessário ser acionista para ser membro. Agora sim, tem que ser acionista para eleger os membros. O Conselho Fiscal também emite parecer sobre demonstrações financeiras, recomendando ou não a sua aprovação pela Assembleia Geral Ordinária. Na constituição do Conselho Fiscal serão observadas as seguintes normas. Os titulares de ações preferenciais sem direito a voto ou com voto restrito terão direito a eleger em votação em separado um membro respectivo suplente, em conjunto 10% das ações com direito a voto. Na constituição do Conselho Fiscal devem ser observadas as seguintes normas. Ressalvado o disposto em estatutos, os demais acionistas com direito a voto poderão eleger os membros, né, efetivos do Conselho, né, e suplentes, em qualquer caso, serão em número igual ao dos eleitos. Gente, obrigado por mais essa aula, né? Por terem assistido. Deixe seus comentários, o seu like e não deixem de fazer inscrição no meu canal. Nós temos mais aulas pela frente, então aguardem as próximas publicações. Gente, até a próxima!